Odara, morado da encruzilhada, firma seu ponto com 7 facas cruzadas. Odara, morado da encruzilhada, firma seu ponto com 7 facas cruzadas. Filho de um bar, é de qualquer, pra seus 7 encruzilhadas, o que você quer? Filho de um bar, é de qualquer, pra seus 7 encruzilhadas, o que você quer? Fraterno a todos. Mais um encontro aqui do nosso canal, o canal do Portal de Aruanda. Para quem está vendo e acessou o nosso canal pela primeira vez, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, sou Marcelo Gutierrez, sou um sacerdote de Umbanda e dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada, um terreiro de Umbanda tradicional aqui em Diadema. Como eu tenho feito aqui, a maioria dos nossos assuntos, nossos vídeos, nossos temas, tem sido de acordo com a interatividade que eu tenho feito junto aos seguidores do Portal de Aruanda no Facebook, nos meus perfis do Facebook e também aqui no canal do YouTube, né? E tem dado muito certo, as pessoas têm gostado, porque é uma interatividade, como eu falei, uma troca de experiências, onde eu consigo aí de alguma forma ajudar as pessoas de acordo com aquilo que eu já vivenciei dentro da Umbanda ao longo de mais aí desses 35 anos, né? Enfim, os arquétipos foram os assuntos que mais me deram retorno do pessoal que assiste os meus vídeos. E por conta disso eu resolvi fazer mais vídeos, né? Colocando e deixando sempre bem claro que não existe nenhuma pretensão aqui de ser dono de verdade, que a minha filosofia, que o meu modo de enxergar as coisas dentro do movimento sejam verdade absoluta. Nunca e nunca será o propósito do canal. Porém, eu costumo falar da minha experiência. Eu costumo falar dos meus estudos linkados ao assunto que eu coloco em pauta. Como eu falei já de outros Exus, Pombagira e arquétipos, como já me pediram, eu resolvi fazer hoje um vídeo falando sobre o Senhor Exu das 7 Encruzilhadas. É um dos Exus mais famosos, mais poderosos dentro do movimento umbandista, dentro da Quimbanda, dentro do universo de Exu. Como é um Exu famoso, como é um Exu que já há muito tempo milita nos terreiros Brasil e mundo afora, muitas histórias foram contadas sobre esse Exu, de acordo com a vivência das pessoas que tiveram contato com essa entidade. Mas como eu sempre costumo salientar, o mundo espiritual, ele não se resume única e exclusivamente a só os momentos em que nós estamos nas consultas, né? Onde nós estamos nos interagindo com essas entidades. Como eu já falei em outros vídeos que eu falei sobre Exus e sobre alguns Exus, houve muita associação por conta da nossa colonização, da influência da cultura judaico-cristã na nossa colonização, principalmente a cristã, a católica, né? E como houve a situação do sincretismo,
Exu foi sincretizado com Santo Antônio, né? Mas a principal atribuição que foi dada a ele foi dado a associação ao Satanás, né? Ao diabo, ao tinhoso, ao inimigo, porque Satanás significa adversário, né? E não seria diferente no Exu das 7 encruzilhadas. Assim como todos os Exus passaram por esse processo, infelizmente, muito mal entendido e extremamente deturpado. Uma das coisas que eu vi nos meus estudos sobre Exu, desculpe, foi a associação à demonologia dessas trindades da Cabala, isso proveniente do judaísmo, onde se coloca ali aquela trindade infernal dos anjos caídos e aparece ali o maioral, seria o Lúcifer, né, como a primeira força, a segunda força, Belzebu, e a terceira força, Achitaró, que por esses estudiosos aí, entre aspas, né, o associaram a esse nome cabalístico desse anjo caído ao Exu das 7 encruzilhadas, melhor dizendo, ao Exu rei das 7 encruzilhadas. Então essa tríade satânica, né, estaria ali maioral, Belzebu e Achitaró. Achitaró é o Exu rei das 7 encruzilhadas. Eu fui procurar entender, fui procurar estudar da onde que tiraram essas coisas, e eu nunca consegui entender, embasado em que essa associação à demonologia estaria incutida os Exus que nós conhecemos dentro dos terreiros. Essa situação, como eu tenho falado em vários vídeos nossos, ela foi sendo incutida no que nós entendemos pelo chamado inconsciente coletivo. E isso, na mente de um médium, por mais que esse médium seja um grande médium, há interferências no sentido da percepção de uma manifestação de cunho mediúnico. Não só o Exu, rei das 7 encruzilhadas, associado a Achitaró, a terceira força satânica, nós vamos ter tantos outros Exus dentro desse organograma dos demônios cabalísticos, da demonologia, aparecendo nomes com terminação em El, principalmente os mais encabeçados, né, os chefes de falange, que na verdade El significa mensageiro lá para o judaísmo, né? Por isso que a maioria dos anjos que nós conhecemos são terminados em El. E anjo é mensageiro. Exu é mensageiro dos orixás, o Exu do panteão africano. Toda essa parafernália fez
a construção de um arquétipo que a maioria das pessoas não conseguiram entender por conta de buscar o verdadeiro sentido do Exu, acabaram associando, como eu falei, e jogando isso aí nas giras, né? Nas sessões de Umbanda e de Quimbanda. Como o Exu é proveniente da Quimbanda e no primórdio as manifestações de Umbanda, os mais antigos não trabalhavam, não admitiam a presença do Exu, desse Exu da Quimbanda, porque o Exu africano não tem nada a ver com o Exu de trabalho que nós temos, Tranca-Rua, o próprio Sete Encruzilhada, o Meia-Noite, o Tiriri. Esses Exus são Exus de trabalho, são espíritos, são desencarnados, são eguns para o conceito africano. E o candomblé acabou associando depois, mais para frente, o que eles chamam de catiço. Foram admitindo essas entidades para essas manifestações por conta da exigência das pessoas que queriam conversar com entidades, não só ficar submetidas, entre aspas, a consulta via oráculo pelo búzio. Porque o candomblé, ou o culto de nação, não se manifestava essas entidades, se manifestavam apenas os orixás. O culto a Egum é um culto separado lá na África, ao Babá Egum. Outro assunto que não pertence ao tema de hoje. Por conta de toda essa associação, foi sendo incutido, lamentavelmente, na cabeça das pessoas que os Exus, eles eram seres infernais, atrasados, manipuladores, traíras e perigosos. Quando eu comecei na Umbanda, o primeiro terreiro em que eu participei, eles faziam uma gira para Exu por ano. Para se ter uma ideia, isso não é início do século passado. Isso é coisa de 35 anos atrás. E eu tinha um interesse muito grande em conhecer os Exus, porque eu nunca, não sei da onde vinha, porque eu era inexperiente naquela época, não me vinha na cabeça nenhuma concepção de que Exu para mim era um cara com chifre, com pernas de cabra e que queria me sacanear. Porque se eu fosse para ficar numa religião onde uma entidade quer me sacanear, eu vou fazer qualquer outra coisa do que perder o tempo nessa religião. Então, mesmo inexperiente, eu já tinha essa visão. Eu não consigo entender como que hoje ainda algumas pessoas conseguem falar, ter essa dúvida. Se criou essas imagens de Exu com essa configuração, embasado na alucinação das pessoas, e foi assim que foi sendo jogado no mundo da cabeça e das pessoas toda essa parafernália, essa associação. Se nós falarmos em Exu, a maioria deles, os chamados, como muitos falam, os compadres, esses Exus de trabalho, compadres, comadres, povo de rua, essas entidades, elas foram sendo absorvidas na necessidade de um terreiro, porque o terreiro precisa do guardião, o terreiro precisa do policial. E foi aí que os próprios caboclos, pretos velhos, eles foram necessitando de que as pessoas pudessem entender esses Exus, admitir esses Exus. Assim surgiu os para-Exus, né? Que são as chamadas linhas auxiliares. É para dar um nó na cabeça das pessoas, mas é verdade. A maneira do Exu entrar
no meio da Umbanda foi a admissão do baiano, a admissão do senhor Zé Pilintra, que muito se iniciou, muitas vezes, além lá do catimbó, da Jurema, dos mestres da Jurema, ele também, como um coringa, muito como ele teve essa função, ele andou aí pelas diversas linhas da Umbanda, muito pela linha de Exu. Assim foram lentamente as pessoas admitindo que o Exu não era esse demônio, esse ser maléfico, mas, como eu falei, o inconsciente coletivo ainda fazia com que as pessoas atrapalhassem a manifestação desses verdadeiros Exus. Muitos também foram quiumbas que entraram nos terreiros e se passaram pelos Exus verdadeiros. Por isso que a gente via discrepâncias absurdos dentro do terreiro, sob a influência dos, entre aspas, Exus. O Exu das 7 encruzilhadas, por isso que eu dei essa pincelada antes de falar especificamente sobre ele, ele é um Exu, como o povo de rua, é um Exu ligado a Ogum. Ele é um Exu de primeiro escalão. Ele realmente, ele não é, no meu entender, ele não é o anjo caído, não é o Axitaró. Nada me convenceu. Se alguém discordar, é de cada um. Nada me convenceu que ele era um anjo caído, que ele era esse ser da demonologia. Por essa condição aí, desse estudo e desse organograma que colocaram, e que durante muitos anos se comprava esses livros nas lojas de Umbanda, ainda existe até hoje, sobre esses assuntos ligados a essa condição. É evidente que os verdadeiros Exus foram se manifestando e modificando essa visão. Porque as 7 encruzilhadas, os 7 caminhos, né? Dada a um patente, uma posição, a um Exu que tenha essa envergadura, não pode ser um ser espiritual sem nenhum conhecimento, ou que teria sido um sujeito que viveu aí até pouco tempo atrás e desencarnou, perdido lá no astral, e aí pegaram ele lá, coitadinho, como se conta muitas as histórias, e deixaram ele, vamos dar uma força para você, e você vai trabalhar aqui no nosso terreiro para nos ajudar aqui. Esses Exus, eles são patenteados, gente. Esses Exus que hoje nós ouvimos esses nomes depois do advento da Umbanda, depois do advento da Quimbanda, na organização também da Quimbanda, que trabalha em conjunto com a Umbanda, esses Exus, eles carregam conhecimentos de várias encarnações, que os patentia, né, os credencia para serem guias espirituais. O Exu das 7 encruzilhadas, ele é um Exu que atingiu um grau de conhecimento extremamente importante dentro da hierarquia dessas entidades, porque ele é o Exu das 7 encruzilhadas, ele é o Exu dos 7 caminhos. E tudo na vida nós passamos por encruzilhadas para nós tomarmos as decisões e as direções das nossas vidas. Então uma entidade como essa, ela está nesse ponto de direção dos caminhos da vida e da existência. Então esse nome simbólico
ele tem uma envergadura, uma significância enorme, substancial, e que há muitos milênios as pessoas que trabalhavam com magia, os ocultistas, os magos, até mesmo as pessoas que trabalhavam nas evocações dessas forças espirituais, do ponto negativo, esses espíritos que hoje se identificam como esses Exus são espíritos desses tempos. Não é um ser única e exclusivamente que desencarnou há 100 anos atrás e vem aqui trabalhar para nós. Existe a história que todos os espíritos de boa vontade se manifestariam no movimento umbandista, claro, mas esses são os principiantes, os iniciantes. Esses pontos de força desses Exus, eles são muito mais antigos do que se possa imaginar, de uma coisa que as pessoas aí estão entendendo hoje entre Umbanda e Macumba, né? As macumbas, e esse espiritismo que nós conhecemos atualmente, principalmente a Umbanda, que tem coisa aí de 108 anos, 109 anos atrás. Essas entidades remontam a muitos milênios atrás. E ao longo da existência eles foram adquirindo toda a força para serem realmente os grandes magos. E o poder que eles têm diante disso. Então um Exu das 7 encruzilhadas, um Exu dos 7 caminhos não vai ficar baixando em qualquer sujeito desordenado para ficar resolvendo picuinha da vida sem sentido. Uma entidade dessa, ela não vai... É evidente que há a expansão da força desses Exus e vários outros espíritos foram abarcados para trabalharem e dizerem: eu sou um 7 encruzilhada. Mas esse 7 encruzilhada que nós estamos vendo, que muita gente fala e viu com aquela vestimenta, como eu sempre digo, de século XIX, século XVIII, são esses últimos abarcados aí que estão trabalhando. Mas mesmo assim, isso em últimas encarnações, porque mesmo esse que um vidente possa ver, esse espírito é muito antigo, não só estaria nessa condição. Então é o Exu dos caminhos, dos 7 caminhos, das direções da vida. Então invocar esse Exu é um Exu para a abertura da vida, do caminho. Então está ligado, está ao lado de Tranca-Rua, de Giramundo, de Exu Tiriri, esses Exus ligados a Ogum, respondendo ao orixá Ogum. O Exu rei das 7 encruzilhadas, ou o próprio Exu 7 encruzilhadas, e as encruzilhadas ao longo de todos os pontos sagrados e os pontos da natureza, porque sempre haverão encruzilhadas em todos os pontos da natureza, e esses espíritos detêm esse mistério e esse poder de direcionamento. Então esse é o Exu das 7 encruzilhadas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava com ele há muitos anos atrás. Era muito sábio, as consultas muito sábias, não perdia tempo com falatórios, com bobagem, com conversa fiada, era incisivo, direto e falava com uma precisão aquilo que deveria ser dito, sem muito rodeio e sem muita perda de tempo, com um vocabulário extremamente polido, mediante ao conhecimento, evidentemente, que essa força espiritual possui. Então, o que eu diria em torno desse universo, desse Exu, é que é um Exu extremamente importante, que não perde tempo,
com bobagem, com coisinhas pequenas. Ele é muito direcionado. É como o número 7, o poder cabalístico que ele tem, né? O poder transcendental, magístico que esse número tem. Esse Exu também, dentro dessa simbologia do 7 e mais as direções e caminhos e encruzilhadas da vida nas decisões que nós temos que tomar. Ao invocar um Exu das 7 encruzilhadas, tenha sempre essa percepção. Então não é a posição do Exu, do jeito que ele usa, a roupa que ele usa, o conhaque que ele toma, o drink que ele toma, o padê que é feito para ele, que sintetiza esse Exu. O que está acima de toda essa configuração terrena é a posição macrossômica que essa entidade possui. O Exu dos caminhos. O principal Exu ali dessas linhas de direção da nossa vida. Ok? Eu estou aqui mais uma vez agradecendo a todos aqueles que me seguem, havendo dúvidas, perguntas, até mesmo divergências, sempre prevalecendo o bom senso. Estou aqui à disposição para maiores esclarecimentos. Estamos aqui todas as terças e sextas na Choupana, mas especificamente na sexta-feira, a partir das 20 horas, para o atendimento ao público, né? Na nossa linha de caminho de cuidados e de ajuda ao próximo. Saravá, Laroye, Exu, Emonjibá. Saravá, Senhor, 7 encruzilhadas. Os meus respeitos e os meus pedidos de muita luz e axé para todos. Meu saravá fraterno e até o próximo encontro.